Hoje vamos discutir um tópico crucial que afeta a segurança de muitas comunidades: o zoneamento de risco. Antes de começar esse vídeo, já te inscreve no canal, deixa um like e ativa o sininho para mais conteúdo. O zoneamento de risco é uma prática de planejamento urbano que identifica áreas vulneráveis a desastres naturais, como inundações, terremotos, incêndios florestais e deslizamentos de terra. O zoneamento é a base para a implementação do sistema de alerta. A gente já falou aqui sobre zoneamento no canal. Hoje o nosso tema é zoneamento de risco. E esse, então, se constitui numa das principais medidas para minimizar os efeitos negativos das inundações e outros riscos sobre a sociedade. É ingenuidade pensar que a gente pode controlar totalmente esses eventos, porque as medidas sempre visam minimizar suas consequências. É fundamental para a segurança das comunidades porque ele ajuda a prevenir a construção inadequada em áreas de alto risco e a orientar o desenvolvimento urbano de maneira segura. Para os habitantes das áreas urbanas com menor renda, esses eventos, como as inundações, constituem uma ameaça constante. Por todo o mundo, as vidas dessas pessoas são marcadas pelos riscos e pela vulnerabilidade provocados por um clima muito incerto nesse momento. Nesse sentido, a gente vai verificar que todos esses eventos são bastante destrutivos, principalmente para as classes sociais menos favorecidas, porque os seus salários não permitem condições para a sua sobrevivência num local mais adequado, são pessoas que estão excluídas do mercado formal. Ocorre a perda de moradia, interrupção do transporte, problemas com saneamento básico, maior violência e agitação social, perda de bens, de empregos. Isso pode ter um efeito até psicológico nas pessoas, levando às vezes até a outros problemas. As principais medidas de controle para esses eventos não estruturais podem ser zoneamento de áreas de risco, como inundações, a gente tem um sistema de alerta conectado à defesa civil e ter questão de seguro, para a gente ter maior segurança mesmo. O zoneamento, então, é baseado no mapeamento dessas áreas de risco dentro da delimitação, se for o caso de uma inundação, de áreas de cheias de ocorrência de 100 anos ou maior tempo até que forem registradas. Dentro dessa faixa, desse período, são definidas áreas de acordo com o risco e com a capacidade hidráulica de interferir nas cotas de cheia, por exemplo, a montante e a jusante. A regulamentação desses aspectos vai depender, então, das características de escoamento desse solo, da topografia, pela declividade, do tipo de ocupação que todas essas faixas têm. Esse zoneamento de risco tem que ser incorporado pelo plano diretor da cidade e regulamentado pela legislação municipal específica e também com regulamentação do Código de Obras. Para áreas que já estão ocupadas, que não é área nova, área para onde a cidade vai crescer, mas sim a cidade já tem essas ocupações, o zoneamento então pode estabelecer um programa de realocação da população e ou convivência com esses eventos que forem mais frequentes. A gente está aqui falando mais sobre o tipo de zoneamento de risco específico para enchentes, para inundações, justamente porque a gente está enfrentando esse tipo de problema, principalmente aqui no sul, com esses eventos que aconteceram aqui no mês de setembro de 2023, que foram muito danosos para várias cidades. Mussum, Santa Teresa, Roca Salles, são cidades que foram muito afetadas por esses eventos recentemente. Mas existem outros tipos, como zoneamento de risco sísmico, zoneamento de risco de incêndios florestais, de deslizamento de terra, zoneamento de risco de tsunamis, de risco de poluição e contaminação do solo, risco de erosão costeira, risco de vulcões, zoneamento de risco de explosões e incêndios industriais, risco de furacões e ciclones. Então, cada tipo de zoneamento de risco é específico para os perigos associados a uma região e é essencial para orientar o planejamento urbano. Ele tem que ser uma base para o planejamento urbano da cidade. Também tem que ser uma base para construir infraestrutura e para fazer a gestão desses desastres que podem vir a ocorrer. Essas práticas visam reduzir o risco e proteger a segurança e o bem-estar das comunidades em áreas que são propensas a diferentes tipos de eventos adversos. Vamos ver alguns exemplos, então. Devido à localização da Califórnia, nos Estados Unidos, numa zona sísmica ativa,
a Califórnia adota um rigoroso zoneamento de risco sísmico para identificar áreas vulneráveis a terremotos. Isso influencia a construção de edifícios e a infraestrutura de toda a região. Na Holanda, que tem grande parte do território abaixo do nível do mar, ela possui um sistema avançado de zoneamento de risco de inundação para proteger as suas terras e as cidades das inundações. O Japão é propenso a terremotos, tsunamis e tufões e adota zoneamentos rigorosos para identificar áreas de risco. Isso afeta a construção de edifícios e sistemas de alerta bem precoces para proteger todo mundo que estaria atingido. Toda essa discussão sobre medidas preventivas, sobretudo de zoneamento, ganha importância na razão de que esses eventos, no caso aqui as inundações, enquanto fator natural, pode implicar em risco, por sua vez envolve, para seu afastamento, a análise do custo-benefício a ser suportado pela sociedade com a adoção das medidas estruturais e não estruturais. A gente fala aqui em realocar a população. Isso tem um custo, que não é só o custo de construir uma nova moradia, mas também tem todo um custo social e ambiental. Então, nesse processo, a prevenção com a adoção prioritariamente de medidas não estruturais de zoneamento e de medidas estruturais mais extensivas, como a melhora da cobertura vegetal, diretrizes e medidas de melhorias para a drenagem urbana, tem que ser sempre perseguida por todo mundo que está envolvido na construção da cidade. É menos onerosa, racionaliza o uso do espaço urbano de acordo com os custos do prejuízo causado pela ocupação irregular e também é menos danosa para os seus habitantes. A prevenção é uma diretriz e uma prioridade legal, é fundamental para as áreas de suscetibilidade que ainda não estão ocupadas principalmente. Então, em resumo, o zoneamento de risco é uma ferramenta muito importante para proteger vidas e comunidades. Com políticas inteligentes e implementação eficaz, nós podemos construir comunidades mais resilientes. Se tu gostou desse vídeo, não te esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo relacionado ao urbanismo e segurança urbana. Obrigado por assistir e bons projetos, conscientes projetos. Se tu gostou do vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like e compartilha com teus colegas.